Amigos do Lar Fabiano de Cristo, nesse horário das 18 horas, convidamos a todos para uma reflexão breve em torno do pequeno livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino, um livro que muitos devem possuir, talvez possuam, que são de mensagens curtas e bastante oportunas. E a mensagem que nos cabe, de número 4, nos fala nessa oportunidade acerca da calúnia e diz o seguinte: não deixe que a calúnia o perturbe. Todos nós estamos sujeitos à calúnia, mas saiba superá-la, vivendo de tal maneira que o caluniador não tenha razão. Não revide um ataque com outro ataque. Não se magoe com o caluniador. Perdoe sempre. Apenas viva de tal maneira que jamais o caluniador tenha razão. A advertência sobre a calúnia é muito importante. Interessante que a palavra caluniador no grego, na origem do grego antigo, ela significa diabolos, diabo. Caluniador, portanto, é o enganador, o acusador, o mentiroso, o inimigo do bem. Nós, como espíritas, sabemos que no sentido espiritual não existe o diabo, mas também sabemos que existem espíritos inferiores que influenciam fortemente para o mal. Então, de fato, quando uma pessoa dá atenção a uma calúnia, é como se ela deixasse o diabo, a influência negativa, o que é perturbador, o que é enganador, fazer parte da onda de pensamento mental da própria vida. É uma onda de pensamento alheio, negativo. Então essa mensagem, ela é muito importante porque ela visa proteger a própria pessoa de entrar num foco que não necessita ser seu. Num exemplo simples, é como a pessoa sair de um lugar emocional em que ela está para habitar um outro lugar emocional de uma outra pessoa. Num exemplo concreto, seria como se nós estivéssemos caminhando numa praça tranquila, num dia de sol, e de repente surge uma outra pessoa convidando a nós, para irmos numa outra direção. E quando nós nos damos conta, nós estamos numa estrada úmida, escura, mal cheirosa, no caminho de um pântano, que não era a nossa estrada, que não era o nosso lugar, não era onde nós estávamos. E nós fomos para o lugar do outro, nós fomos para a estrada do outro. Quando se dá ouvidos a uma calúnia, se perde a paz, porque o indivíduo ele sai do seu eixo como pessoa, e ele passa a girar em torno da outra pessoa que está caluniando. Ela perde o seu centro de gravidade, a sua ligação consigo mesmo. O problema maior é que a calúnia ela tem um efeito extremamente contagioso. E nós somos muito atentos a tudo aquilo que se refere ao calunioso, aquilo que é negativo. Basta alguém falar para uma outra pessoa: você nem sabe o que eu descobri sobre a fulana ou sobre o fulano. Isso é muito comum nas relações. É a fofoca que é quase irresistível. Os ouvidos diante disso ficam atentos. E se a pessoa ela está falando com outra e alguém diz: olha, nem sabe o que eu descobri, imediatamente ela para de falar e presta atenção no que vai ser dito. Nós temos uma atração pelo negativo.
sobretudo pelo negativo dos outros. Porque o negativo dos outros, quase sempre, ele é um desvio para não se ter que enxergar o negativo de si mesmo. Quando nós não estamos dispostos para olhar o que existe de negativo, ou de conflito, ou de dificuldades dentro de nós, nós temos olhos e ouvidos atentos para prestar atenção no negativo que nos cerca. É por isso que a calúnia ela entra tão fácil, porque é como se nós tivéssemos uma proximidade maior por esse tipo de questão do que propriamente por um outro tipo de experiência que ainda estamos aprendendo. Nós estamos mais próximos da instintividade do que da razão e dos sentimentos. E é por isso que esse é um exercício educativo que precisa ser aprendido. Ninguém nasce com isso pronto. Ninguém nasce fraterno. Ninguém nasce sintonizado com interesses mais depurados, porque isso é uma experiência que precisa ser aprendida. E quando que nós aprendemos isso? No hábito da existência, aprendendo a lidar com essas circunstâncias. Então, como diz a oração, Senhor, cerra meus ouvidos de toda calúnia e guarda a minha língua da maldade. Quando a oração diz isso, ela está nos ensinando, nos convidando a nós sermos vigilantes àquilo que nos chega e também àquilo que nos sai, aquilo que sai de dentro de nós. Porque frequentemente nós somos os caluniadores. Todas as vezes que nós emitimos um conceito, que nós falamos de alguma coisa, que nós não temos o pleno saber, nós estamos caluniando. E mesmo quando temos o pleno saber, recomenda a modéstia e a honestidade dos sentimentos, que possamos ser reservados, porque ainda assim o caluniador, o diabolos, aquele que engana, aquele que leva para o pântano, entra na nossa vida e passa a fazer parte dela. Então a prece de origem desconhecida, que tem por título a oração da manhã, mas que serve também como a oração do final da tarde ou de qualquer horário do dia, ela tem muita razão quando ela diz: Senhor, no silêncio desse dia que termina, venho te pedir a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências os teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se cheguem até mim sintam a tua presença. E reveste-me da tua beleza, para que no transcorrer deste dia eu te revele a todos. Que assim seja.